Irmãos, a hora já avança e, na verdade, nós já recebemos tanta informação a respeito de missões, do desafio de missões, tanta informação a respeito do avanço do trabalho missionário, que se nós encerrássemos o culto aqui, nós já estaríamos com os nossos corações preenchidos. Mas eu entendo que a gente precisa trazer uma palavra diferente. A gente já ouviu falar sobre aquilo que são as demandas do campo missionário. E a gente também já compartilhou, e eu tenho compartilhado isso, as informações têm chegado e têm alegrado o meu coração, o saber que, embora as lutas continuem muito grandes, que as perseguições aumentam a cada dia, mas mesmo assim, temos avançado no trabalho missionário. O trabalho de missões tem avançado, pessoas têm ouvido falar do Evangelho de Cristo Jesus, têm recebido Jesus como Salvador, e mesmo em meio aos riscos, às perseguições, às lutas, mesmo perdendo amigos, mesmo sendo presos, os crentes em Jesus Cristo, nos países onde o Evangelho é perseguido, têm se mantido fiéis e mesmo arriscando a vida, têm levado o Evangelho adiante e muitas pessoas têm crido no Senhor Jesus Cristo. O desafio da igreja é o de fazer missões. E nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para que nós possamos entender o que é necessário ser produzido em nós e produzido por nós, no contexto da igreja local, para que sejamos igreja missionária. Não é de hoje, meus irmãos. Quando me converti há alguns anos atrás, nós ouvíamos muito falar sobre essa questão do apelo para que se levantassem vocacionados em nossas igrejas. Mas já tem algum tempo em que o maior desafio de missões não tem sido o número de vocacionados. Vocacionado tem, tanto no Brasil, nas igrejas brasileiras, para serem enviados aos campos, quanto entre aqueles que têm sido alcançados nos outros países. Então, hoje, a Junta de Missões Mundiais, ela tem um número muito grande de missionários locais, missionários autóctones, missionários da terra, pessoas que ouvem o Evangelho, creem em Jesus Cristo, recebem o treinamento e se tornam missionários na sua terra. Então, o grande desafio hoje é que tenhamos igrejas locais, que sejam igrejas missionárias. Então eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, e eu quero pensar com os irmãos dentro desse desafio de, no amor do Pai, completarmos a missão, pensarmos em sermos uma igreja que ecoa no mundo. Atos 2, 42 a 47, é um texto muito conhecido nosso, e ele fala exatamente do início da história da igreja cristã. O texto nos diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Aqui nós temos o relato desse mover da igreja, logo no início da história da igreja, logo depois de Jesus ter ressuscitado, e após 40 dias estando com os discípulos, ele retorna para o céu. 10 dias depois, ele envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro faz o seu primeiro sermão e cerca de 3.000 pessoas se convertem. A igreja dá um salto, de 120 pessoas reunidas ali em oração, salta para 3.120, isso sem contar mulheres e crianças que não eram contadas naquela época. Nós temos a igreja dando um salto. E aí, o texto seguinte é esse texto, que fala sobre essa dinâmica da igreja, uma igreja saudável, uma igreja comprometida com a obra de Deus, uma igreja
que só fez crescer, embora desde os primeiros momentos da sua existência, sempre enfrentou perseguição. O desafio da igreja é o de fazer missões. E quando nós falamos sobre missões, nós falamos sobre a missão de irmos e levarmos o evangelho ao outro. Então, missões, quando falamos sobre missões, não estamos falando apenas sobre missões nacionais, e aí eu pensar em evangelizar a tribo indígena lá no Amazonas, ou missões mundiais, evangelizar algum país lá da janela 1040. Quando falamos sobre missões, nós falamos sobre levar o evangelho perto e longe. Jesus disse que nós deveríamos ser testemunhas dele, tanto em Jerusalém, onde os discípulos estavam, como em toda a Judéia, ali próximo, em Samaria, que já era um povo que não tinha um contato, muito amistoso com os judeus, e até os confins da terra. Um de cada vez? Não, porque aqueles que estão distantes não esperam. Precisamos levar o evangelho a todos ao mesmo tempo, fazermos com que o evangelho alcance as pessoas aqui perto de nós e alcance quem está longe. Só que eu não consigo amar a ponto de investir na vida de quem eu não conheço, se eu não consigo me mobilizar para levar o evangelho a quem eu conheço. Isso faz sentido para os irmãos? Se eu não consigo amar a ponto de investir em quem eu conheço, em quem eu vejo o rosto, eu olho e eu digo assim, olha, se essa pessoa partir para a eternidade sem ter ouvido falar do evangelho, sem ter crido em Jesus, ela vai perecer eternamente sem Cristo. Se esse rosto que eu conheço, eu não consigo me mobilizar no sentido de alcançá-lo, como é que eu, enquanto participante da Igreja de Cristo, vou investir de forma significativa para que aquele que eu não conheço, que mora distante de mim, ele seja alcançado? Então, desde 2014, há um apelo da Junta de Missões Nacionais, no sentido dessa compreensão das igrejas locais, a respeito de fazer com que essa onda do impacto da evangelização comece a acontecer aqui, para que essas ondas se propaguem e alcancem os confins da terra. E aí, quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso fez muito sentido para mim, porque na minha infância, meu pai gostava de pescar, e aí ele sempre procurava, às vezes a gente ia procurar algum riacho, mas na maioria das vezes, como ele foi criado em fazenda, então ele conhecia algumas fazendas que tinham aquelas lagoas, e aí a gente ia lá para pescar, e aí eu gostava de fazer isso, pegar aquela pedra e jogá-la no meio da lagoa, e aí a pedra caía e fazia aquelas ondas, e as ondas iam crescendo até chegar na borda da lagoa. E quando eu ouvi essa questão do impacto no local em que nós estamos, para que essas ondas alcancem os confins da terra, eu me lembrei exatamente dessa cena. Precisamos amar missões mundiais, precisamos fazer com que o evangelho alcance missões lá nos confins da terra, mas só conseguiremos fazer isso se nós conseguirmos amar as pessoas a ponto de que esse impacto comece aqui, para que o eco da proclamação da igreja alcance os confins da terra. Esse som precisa ser propagado aqui, precisa ser propagado e proclamado agora, onde nós estamos. A igreja local precisa realizar missões em todo o nosso país e no mundo, mas só seremos capazes de investir e alcançar os que estão distantes, depois que formos capazes de investir e alcançar os que estão perto. A igreja que ecoa no mundo, esse é o nosso desafio. A igreja que ecoa no mundo precisa ecoar primeiro onde ela está. A igreja primitiva, que nós lemos essa descrição dela em Atos 2, 42 a 47, ela produzia um eco extraordinário na comunidade ao seu redor. E qual era a fórmula? O texto nos relata isso. A fórmula era dedicação ao ensino, à comunhão e à oração. E aí nós precisamos entender, eu quero falar rapidamente sobre isso com os irmãos, a gente não vai tomar muito tempo, até porque nós já temos bastante informações sobre missões, informações suficientes para que amemos missões e continuemos investindo em missões.
Mas eu quero falar rapidamente sobre esses 3 elementos presentes na igreja primitiva e a necessidade de que eles estejam presentes em nós, em nossa igreja, para que cada vez mais possamos impactar o mundo com o trabalho missionário. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque eu cheguei aqui há 2 anos e encontrei uma igreja que ama missões, uma igreja que investe em missões, mas podemos fazer muito mais. Não só enviando recursos, não só levantando vocacionados, não só orando e intercedendo, mas agindo de forma a impactar e a influenciar outras igrejas nossas co-irmãs, para que façam a mesma coisa. Então, a igreja primitiva, ela investia no ensino. Então, de onde vem o ensino vivido pela igreja, que é ouvida, perto e longe? O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E vejam, o texto diz que eles se dedicavam. A outra palavra que é utilizada para traduzir aqui é a palavra perseverar. Eles perseveravam. Isso significa que não era algo fácil, tem sempre obstáculos, mas a igreja perseverava no ensino. Então, temos 2 questões que precisam ser analisadas quando nós falamos sobre ensino, né? A forma do ensino e o conteúdo que era ensinado. Primeiro, a forma de ensino. Era algo dinâmico. O ensino praticado na igreja primitiva era um ensino dinâmico, onde o que era ensinado como conteúdo não era assim uma palestra, vamos reunir o pessoal aqui de uma sala e vamos dar uma palestra, vamos fazer uma pregação para que as pessoas ouçam e elas tenham a informação. O objetivo não era apenas informar, eu tenho dito isso. A Bíblia não existe para nos informar, ela existe para nos transformar. Então, não era uma aula do conteúdo de uma revista, onde o professor que ensina, na maioria das vezes, e eu louvo a Deus porque nós temos professores aqui em nossa igreja que são comprometidos com a obra de Deus, mas muitas vezes ao longo da minha vida cristã, eu vi professores que davam aula a respeito de oração, mas que não tinham a vida de oração, que davam aula a respeito de evangelismo, mas não evangelizavam, e aí isso não impacta ninguém. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o que nós encontramos ali é aquilo que a gente tem chamado de discipulado, vida na vida. O professor que com alegria afirmava que valia a pena sofrer por Cristo, ele trazia o testemunho dos açoites, das perseguições que ele sofria por amor a Cristo. Então ele está dizendo, vale a pena, gente, olha, eu tenho enfrentado isso. E eu digo para vocês que vale a pena. A gente precisa continuar crescendo no conhecimento do Senhor e levando essa palavra, porque apesar das lutas, apesar dos apertos, apesar da família perseguir, apesar das autoridades perseguirem, vale a pena. Ele estava pregando, ele estava ensinando e ele estava vivendo isso. Então, isso dizia respeito à forma de ensino. Mas também temos que pensar sobre o conteúdo desse ensino. E eu louvo a Deus porque temos caminhado e temos crescido nessa visão de igreja multiplicadora, que é essa visão em que aquilo que é ensinado para se colocar em prática, e não apenas para acumular conhecimento. O conteúdo do ensino era centrado na grande comissão de Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o ensino que era praticado na igreja primitiva, era o ensino do alcançar. Eu preciso alcançar a pessoa onde ela está, trazê-la para o Evangelho, e integrá-la, trazê-la para a comunhão da igreja. Depois de integrar, capacitar, ela precisa aprender, ela precisa ter o conteúdo, entender aquilo que é a vida cristã, e depois enviar. Aquilo que você aprendeu, você precisa passar para o outro, porque tem gente precisando ser salva do mesmo jeito que você foi. Então, não tinha o objetivo de promover o pregador, como nós vemos nos nossos dias, tanta gente que está pregando não para transformar a igreja, não para abençoar a igreja, não para salvar, mas para se autopromover nas mídias. Também não tinha o objetivo de extorquir dinheiro de ninguém. Tem muito pregador por aí que está querendo, aliás, até cobrando cachê, né? Para poder pregar aqui e ali.
quer receber dinheiro. Não, o objetivo não era esse. Não era de colocar o crente no centro do universo, né? Vamos lá, vamos entender aqui quem é esse Deus, porque você não foi posto por cauda, mas por cabeça. Então agora todas as coisas boas da terra têm que ser para você. Isso é pregação do evangelho de prosperidade. O evangelho de Cristo é o evangelho em que eu invisto no reino. Porque tudo aquilo que eu tinha para receber, Deus já me deu em Cristo Jesus. O conteúdo era o conteúdo missionário, onde cada crente resgatado da condenação do pecado e das garras do diabo tinha a responsabilidade de proclamar as boas novas, a fim de que outros fossem igualmente salvos. Eu estou seguro em Cristo Jesus, louvado seja Deus, sim estou, mas isso não pode fazer com que eu me acomode, porque tem muita gente que ainda está no estado em que eu estava, antes do Evangelho me alcançar. Perto e longe, eu preciso compartilhar a palavra. Então, nossa igreja tem investido em missões, mas podemos fazer muito mais, perto e longe, e na medida em que nós entendemos esse ensino, e que nós nos comprometemos com esse ensino, e que nós fazemos questão não só de aprender, mas de colocar isso em prática, então isso impacta aqueles que estão ao nosso redor. E essa onda, ela vai se propagando até os confins da terra. E assim, vamos contribuir para que o reino de Deus se expanda e a gente, no amor do Pai, complete essa missão. A segunda coisa presente na igreja primitiva era a comunhão. E aí a gente precisa responder essa pergunta, né? De onde vem a comunhão vivida pela igreja que é ouvida? Como é que a gente vive essa comunhão a ponto de sermos ouvidos e do barulho que a gente faz com essa comunhão ecoar até os confins da terra? Em primeiro lugar, precisamos entender o que é e o que não é comunhão. Então, eu sou de um tempo em que a gente, em algum momento do culto, né, nossos bancos aqui, eles não permitem muito isso, mas quando a igreja ela tem os bancos mais afastados um pouco, dá para fazer aquele negócio, mesmo com a igreja cheia, né? Tem um momento do cântico em que o grupo de louvor conclama a igreja, o pessoal sai dos seus lugares, abraça um, abraça outro, e aí algumas igrejas chamam isso de momento de comunhão. Isso não é comunhão, isso é confraternização. Então, abraçar os irmãos na hora do cântico, não, isso não é comunhão. Fazer uma refeição junto, aquele momento em que a gente junta, agora, né, no próximo sábado, dia 3 de maio, estaremos reunidos lá na UFJF, a partir de 1h da tarde, vamos passar a tarde lá juntos, momento de confraternização da igreja, que bênção, mas a gente não pode chamar esse evento de comunhão. Né, se reunir depois que termina o culto, né, tem sempre um lanchezinho ali na cantina, né, se reunir ali, é momento de confraternização, é gostoso, mas isso não é comunhão. Comunhão, segundo o Novo Testamento, é vivenciar e labutar juntos pelas verdades espirituais em Cristo, é ter os mesmos alvos espirituais, é caminhar junto, enquanto nos fortalecemos e cuidamos uns dos outros, avançamos juntos para expandir o reino de Deus. Comunhão é enxergar o irmão e a igreja como família espiritual. Nada é mais importante do que o cuidado dos irmãos, do que o fortalecimento dos irmãos. Isso é comunhão. É priorizar a relação fraternal e o cuidado com o irmão, entendendo que isso promove a salvação dos outros. Então, quando eu invisto no cuidado da sua vida, como meu irmão em Cristo, eu cuido de você. O que a Bíblia diz é que essa prática do amor transforma o coração de quem está lá fora. João capítulo 13, verso 35. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor de um crente pelo outro, o amor sincero, o amor que investe, ele impacta quem está lá fora. Comunhão é abrir mão do eu para poder viver o nós. E qual é o resultado disso? O resultado é o que está descrito nos versos 44, 46 e 47 de Atos 2. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O mundo, a partir de Juiz de Fora, ouvirá do amor de Cristo, quando cada membro dessa igreja estiver comprometendo a sua vida e o seu coração com o desenvolvimento da comunhão. O cuidado do meu irmão, o estar bem com o meu irmão, o investir no crescimento do meu irmão, precisa ser prioridade. Eu quero que missões mundiais sejam abençoadas, eu quero que o evangelho, a partir da nossa igreja, impacte o mundo. Então, esse amor e essa comunhão precisam ser vividos aqui e agora. Em terceiro e último lugar, a oração como algo presente na igreja primitiva e que precisa estar presente em cada igreja para que então esse eco do nosso amor a Cristo, da nossa proclamação, alcance os confins da terra. Como é a oração vivida pela igreja que é ouvida? Quanto mais, meus irmãos, cresce o meu entendimento sobre o ensino da oração no Novo Testamento, mais eu percebo o quão distante as igrejas dos nossos dias estão da vontade de Deus no que diz respeito à vida de oração. A oração ensinada nos nossos dias, ela dirige a atenção do crente para si mesmo, para os seus desejos, para as suas necessidades, para as suas ambições, para os seus caprichos. O crente dos nossos dias, ele dobra os seus joelhos quando o faz, na maioria das vezes, para pedir para ele, para a satisfação das necessidades dele. Ele apresenta a sua listinha das suas necessidades para Deus. Um escritor chamado Átila da Silva, pastor, ele escreveu há alguns anos atrás a respeito da oração do Pai Meu, porque eu vou pedir para mim. Não é o Pai Nosso, não é pelo interesse do reino, é para mim, para aquilo que eu quero para mim. Não é esse o ensino do Novo Testamento sobre oração. A oração do Novo Testamento, ela busca a comunhão entre o fiel e o seu Deus. É a oração em que eu, que criei em Jesus Cristo e que entendi que em Cristo a barreira entre mim e Deus foi removida e agora eu posso ter comunhão com Deus, então eu busco através da oração a comunhão com o meu Deus. E nessa comunhão eu busco do meu Deus os recursos para a realização da obra do meu Deus. Eu não vou buscar para mim, porque Ele já cuida de mim, mas eu vou buscar para a obra dEle, para cumprir os propósitos dEle. Deus espera que oremos para buscá-lo, e junto com Ele, para alcançar e salvar o perdido, e junto com Ele, acudir o salvo, que está em dificuldade, estendendo a mão para o crente, e junto com Ele, a partir do salvo, acudir aos demais necessitados, que é a ação social, que é a compaixão e a graça de Deus. Essa foi a experiência vivida pela igreja primitiva, de Atos 2, versos 42 a 47. O cuidado entre eles era tão grande que partilhavam aquilo que eles tinham, para que os outros estivessem tendo as suas necessidades supridas. Isso não é comunismo, não é todo mundo ter tudo igual, mas é eu olhar para a necessidade do meu irmão, entender que ele está passando uma dificuldade agora, e eu tenho algo que eu posso compartilhar com ele, eu não reter, não fechar os olhos para a necessidade dele, é amá-lo como meu irmão, como minha família espiritual. Era isso que era vivido na igreja primitiva. Essa forma, portanto, de orar e agir, tornou-se um fator poderoso na vida e no testemunho daquela igreja. Eu oro a Deus para ter comunhão com Ele, e para entender qual é a prioridade dEle, no reino dEle, e eu me unir a Ele, para poder cumprir o propósito dEle, promover o reino dEle. Isso é missões, isso é ter um coração missionário, isso é entender aquilo que eu estou fazendo aqui, enquanto crente em Jesus Cristo, que tem o meu lar no céu, que fui salvo por Deus, e que tem tanta gente
que precisa ser salva pelo meu testemunho. Então, nossa igreja será cada vez mais ouvida, na medida em que a nossa capacidade de enxergar as carências do outro, tanto os nossos irmãos quanto as pessoas da nossa comunidade, na medida em que nós entendermos e sentirmos essas carências e nos dedicarmos a supri-las, a transformar tudo isso em oração e em clamor diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor quer que isso seja resolvido, eu sei que o Senhor quer que essas necessidades sejam supridas, eu sei que o Senhor quer que a Tua palavra chegue até os confins da terra. Então, eis-me aqui, usa-me. Na medida em que nós aprendermos e desenvolvermos a capacidade de orarmos assim, pelo reino e não por nós, entendendo que se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, aquilo que eu preciso, Deus me dará, na medida em que avançarmos nesse entendimento, então, os ecos das nossas ações alcançarão o mundo. Se houver compromisso com o ensino, com a comunhão e com a oração, nossa igreja será ouvida aqui, no Granbury, em Juiz de Fora, e a nossa proclamação ecoará pelo nosso país e até os confins da terra. Se a gente resolver bem o nosso coração diante de Deus, aquilo que Deus produzirá através de nós impactará o mundo. E é esse o desejo nosso, precisa ser o nosso desejo e o anseio do nosso coração. Amém? Eu quero convidar os irmãos a colocarem de pé, nós vamos orar ao Senhor. Deus amado e bendito que está nos céus, nós queremos louvar o Teu nome, porque temos entendido, na medida em que falamos sobre missões, na medida em que falamos sobre os desafios de nossos irmãos que estão nos lugares mais distantes, mas também na medida em que falamos sobre aqueles que ainda não são nossos irmãos, mas que são alvo do Teu amor, e que estão longe, mas que também estão perto. Na medida em que falamos sobre tudo isso, permitimos que o Teu Espírito vá moldando o nosso coração, o Teu Espírito que é o Espírito missionário, o Teu Espírito que derramou o Teu amor no nosso coração, e que quer que nós amemos com esse amor aqueles que estão distantes. Então te louvamos, ó Deus Santo, por termos essa oportunidade de, como igreja, falarmos sobre missões, e pedimos ao Senhor que molde o nosso coração, Senhor. Cada dia que passa é um dia a menos na nossa vida, é um dia a menos de oportunidade. Podemos gastar mais um dia fazendo qualquer outra coisa e apenas perdendo o dia, ou podemos gastar mais um dia investindo na Tua obra e produzindo resultados eternos. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a escolha certa a cada dia, para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, com essa visão e com esse comprometimento, para que sejamos a igreja que o Senhor deseja que sejamos, a igreja que o mundo precisa que sejamos, para que, então, no amor do Senhor, completemos essa missão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos caminhando, sim, 8h55 para o final do culto. É isso mesmo, é assim mesmo que a gente tem vontade de fazer. Mas a gente vai para casa com o compromisso de sermos missionários. No nosso prédio, no nosso bairro, na nossa rua, levarmos o Evangelho de Cristo para que as pessoas tenham a oportunidade de serem salvas. Peça a Deus: pastor, eu não tenho jeito de fazer esse negócio, eu sou tímido. Ore a Deus, pense nas pessoas que lidam com você no dia a dia, e peça: Senhor, me dê ideias criativas, para que dentro do meu jeito de ser, eu consiga compartilhar o Teu amor e a Tua salvação. Ore assim, e Deus dará a você as estratégias. Eu quero convidar os aniversariantes de hoje até o próximo sábado, para que venham aqui à frente e a gente possa orar pela sua vida. Tem alguém? Aniversário de nascimento, aniversário de casamento? Opa, temos gente. Sim? Muito obrigado. Então,
O irmão Áquila não pôde estar aqui pela manhã, nem pela manhã e nem agora à noite, né? Mas com toda certeza ele está lá assistindo a transmissão. O irmão Áquila está aniversariando também, então a gente lembra dele aqui nesse momento de oração. Agora eu gostaria de convidar você que vem orando a Deus, pedindo a Deus a bênção, estava enfrentando uma luta, uma dificuldade, e agora nos últimos dias Deus abençoou, respondeu a sua oração, e você gostaria então de agradecer. Se você está vivendo essa experiência, saia do seu lugar, vem aqui, a gente quer agradecer a Deus com você. Esse momento é sempre um momento gostoso, um momento de gratidão. Então, tem alguém vivendo essa experiência? Muito bem, então agora o último grupo é aquele grupo que está enfrentando as lutas. A gente serve a um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que nos ama, um Deus que tem interesse em cuidar de nós, em nos socorrer. Então, se você está enfrentando essa luta, está enfrentando a dificuldade, você olha e diz assim: olha, se Deus não mover a mão, eu não tenho o que fazer. Então, servimos a um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco. Vem à frente, nós queremos orar pela sua vida. Muito bem, meus irmãos, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Antes de orar e de encerrar o culto, eu quero lembrar os irmãos que além da programação do próximo sábado, lá na UFJF, o nosso encontro da família Batista no Granbury, nós também temos uma programação para os namorados, e aí nós temos uma enquete no grupo Frutifique. Eu preciso, porque o Ministério de Famílias precisa desse número de pessoas para que a gente consiga organizar bem, inclusive para viabilizar, né, a realização desse trabalho. Então, eu vou pedir a você para ir lá no grupo Frutifique e você responder na enquete. Se você pretende ir, responde lá: eu vou participar. Se você não pretende, coloque lá: não vou participar, porque a gente não fica naquela expectativa: opa, não respondeu ainda, vai responder ainda. Então você já responde: não vou, e aí a gente vai verificar essa viabilidade. A gente quer fazer essa programação, isso vai abençoar. Tem algumas coisas muito legais que estão sendo programadas para esse trabalho com os casais. Então, se você for, certamente você não vai se arrepender. Então, interage lá, isso vai nos ajudar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar por tudo aquilo que já pudemos realizar na Tua presença e por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração e tem tratado em nossa vida. Nós queremos fazer o melhor para o Senhor, porque temos recebido o melhor do Senhor. Então te louvamos e consagramos nossa vida ao Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes, aqueles teus filhos que têm recebido a bênção do Senhor, a bênção de serem sustentados em suas vidas e completam mais um ano de vida. Te agradecemos, ó Deus Santo, por essas vidas e rogamos que a Tua bênção esteja sobre eles, concedendo a eles saúde, alegria e disposição para viver a vida que têm recebido do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Não estão apenas vivos, desfrutam da vida eterna que há no Senhor. Então abençoa-os, ó Deus Santo, para que suas vidas brilhem, que tenham muitos anos de vida, brilhando para a glória do Teu nome. Colocamos nas Tuas mãos também, ó Deus Santo, aqueles Teus filhos que têm recebido as respostas de oração do Senhor. Nós temos clamado por muitos dos Teus filhos. Algumas das vezes têm o seu clamor na sua particularidade, não vêm aqui à frente, mas estão clamando ao Senhor, e quando recebem a bênção, é uma alegria para os Teus filhos, é uma alegria para a Tua igreja. Então nós Te louvamos, porque temos tido do Senhor as respostas, e isso nos mostra a cada dia que o amor do Senhor se renova sobre nós. E agora, ó Deus, colocamos diante do Senhor aqueles Teus filhos que vêm à frente dizendo: Senhor, precisamos do Teu socorro. Nós buscamos, ó Deus Santo, com alegria e com confiança, porque é isso que a Tua palavra diz, que nós podemos com confiança, sem medo, nos aproximarmos do trono da graça do Senhor, porque o Senhor nos ama. Então é isso que fazemos agora, ó Deus, e intercedemos pela vida desses Teus filhos,
Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o poder do Senhor opere em favor deles e que aquilo que deseja os seus corações seja cumprido pelo Senhor. Pedimos isso, ó Deus Santo, não porque merecemos, nós não merecemos, mas sabemos que o Senhor nos ama e confiamos nesse amor. E quando oramos dessa forma, oramos, Senhor, nessa expectativa de que a bênção do Senhor alcançando teus filhos, aliviando seus fardos, suas dores, seus sofrimentos. Então, ó Deus, essa bênção do Senhor libera os seus filhos para que possam servir melhor, para que possam dedicar-se melhor à tua obra, para que possam testemunhar do teu amor e da tua salvação, para que a energia e os recursos que têm sido gastos muitas vezes, com as dores que têm enfrentado, com as lutas, possam ser agora revestidos para o bem da tua causa. Então, por isso temos a liberdade de pedir e a confiança de que o que pedimos, pedimos em nome de Jesus, porque é para a promoção da tua obra e do teu reino. Então alcança teus filhos, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que temos recebido das tuas mãos e pela alegria que nós sentimos em servir ao Senhor. Leva-nos então em paz para os nossos lares e ao longo dessa semana, que a alegria do Senhor transborde os nossos corações e nós não consigamos reter as palavras em nossos lábios, mas possamos, diante de todos que estiverem próximos a nós, glorificarmos o teu nome e proclamarmos a tua salvação. Usa as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações e comunhão do seu Santo Espírito repousem sobre nós, e sobre nós permaneçam, desde agora e por todos